Aqui presentes hoje no Recanto de Luz e a todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Peço a todos aqueles que ainda não desligaram seus celulares que o façam, pois o silêncio é muito importante para o andamento de nossos trabalhos. Convido a todos agora para relaxarem, fecharem seus olhos, serenar seus pensamentos e ouvirem uma prece antes da nossa exposição. Senhor, resplende novo dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança, luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dá-me trabalho por excelso guia, ensina-me a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas por flamejante sol, rompendo as trevas ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Que assim seja. Vamos assistir agora à exposição que está a cargo do nosso amigo Leandro. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Amigos espíritas presentes aqui e aqueles que nos assistem também pela internet e que irão assistir depois, no conforto do seu lar. Estamos muito gratos pela presença de todos vocês, mas também pelo incansável trabalho dos nossos irmãos espirituais do Solar da Paz, que sempre estão nos intuindo nos nossos trabalhos desde o início do dia. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre umas perguntas. Cada um de nós aqui presentes, a gente costuma às vezes parar para pensar como está a nossa vida? Se estamos no caminho certo? Se temos objetivos, propósitos de vida? Ou simplesmente vamos existindo, deixando que as coisas aconteçam? O que cada um de nós viemos fazer aqui na Terra? Por quê? E para que reencarnar? Nós já paramos para pensar sobre isso? E se desencarnarmos agora, por algum motivo, estamos prontos para entrar no chamado Reino de Deus? E se depararmos de frente com Jesus, qual seria a nossa reação? De vergonha? Ou teremos fatos bons para contar para Ele? Hoje, nós vamos continuar estudando o livro Pão Nosso, ditado pelo Emmanuel ao Chico, no capítulo 3, chamado O Arado. Essa obra, ela faz parte da coleção Fonte Viva, que auxilia nos estudos dos textos evangélicos e é muito boa e essencial para o aperfeiçoamento dos nossos sentimentos. Ajuda a afinar as lições com humildade e amor
ministradas e exemplificadas pelo Mestre Jesus. Sempre antes de cada capítulo tem uma passagem bíblica. E essa é do capítulo 9, versículo 62 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Todos aqui, acredito que todos, outros mais novos não, conhecem uma ferramenta chamada arado. E para que serve? Particularmente, eu tive a oportunidade na infância de observar meu avô paterno utilizando essa ferramenta quase diariamente. E quando estava estudando para o trabalho, me veio as imagens dele na mente, lá segurando o arado firmemente, com o cavalo na frente, acudindo o cavalo e fazendo o serviço. Claro que hoje em dia existe alta tecnologia para a execução desses processos, mas lá na época de Jesus na Palestina era tudo manual. Bom, o que é o arado, para aqueles que não conhecem? Nada mais é que uma ferramenta agrícola usada no preparo da terra que vai ser plantada. E para que serve o arado? O arado escava, corta, revolve o solo para afrouxá-lo, com o objetivo de descompactá-lo e assim viabilizar melhor o desenvolvimento de raízes das plantas. Ele expõe o subsolo à ação do sol, ajudando a aumentar a temperatura. Também enterra restos de culturas agrícolas anteriores ou ervas daninhas porventura existentes. Melhora a infiltração da água no solo e a aeração. É uma das etapas agrícolas que antecede a semeadura. Além desse objetivo, a aração permite um maior arejamento do solo, o que possibilita o desenvolvimento de organismos úteis, como minhocas, e, além de alguns casos, permite que nutrientes se misturem à terra, no caso de adubos, né, e corretivos de acidez. Esse foi um termo técnico, né? E quanta coisa faz aquela ferramentinha simples, né? E a maior parte dos nossos alimentos vem de campos arados. Como é muito importante, né, para a vida na terra, esse equipamento. Então, é por isso que Jesus fez a comparação em relação a estar apto para acessar o reino divino. Quem de nós não souber guiar um arado ou a sua própria vida, não está no caminho da verdade. Então, Emmanuel começa dizendo no capítulo 3 assim: Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos de profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. Jesus, em sua grandeza infinita, na sua capacidade máxima de ensinar, com seu nível espiritual altíssimo, ele poderia dizer para as pessoas como acessar o reino de Deus de forma mais fácil, dizer o caminho, né, mais fácil, de maneira que ele desejasse, sem muito esforço. Ele tinha essa capacidade. Porém, dessa forma, seria sem nenhum aprendizado para nós, sem mérito, muito injusto para nós, né? Ele poderia explicar como funcionam as leis do mundo de forma direta, né? Ou até mesmo com explicações detalhadas, mas não. Ele prefere sempre as coisas mais simples. Ele construiu a sua fala em bases de simplicidade. Esse primeiro parágrafo já demonstra um toquezinho para nós, né? Que seria a nossa falta de humildade em algumas ações. Quantas vezes nós preferimos, né, nos envaidecer, achamos que estamos por cima, que sabemos muito mais que o outro, né, e demonstramos isso até com orgulho, mas ainda devemos aprender muito a ser mais simples nas nossas ações. E Emmanuel nos ajuda a perceber de uma forma fundamental de agir nessa parte, né, que é a simplicidade, o exemplo que Jesus nos trouxe. Jesus sabe tudo, né, sobre a vida universal, como é a vida no mundo espiritual, a vida no reino de Deus. E sempre, em todas as suas passagens, teve humildade em aplicar o seu conhecimento.
Voltando ao texto, Emmanuel nos diz: o arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado. E, sobretudo, fere a terra para que ela produza. Ele constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. Aqueles que conhecem o arado movido manualmente percebem que não é muito fácil executar essa tarefa. Não vamos pensar nas grandes máquinas que nós temos hoje, vamos pensar no arado manual, aquele antigo. Exige muita força, gera consequências desagradáveis para o nosso corpo físico. Demanda muita doação, um gasto extremo de energia. A pessoa que utiliza, ela tem que saber lidar com o cansaço, ter resistência para fazer corretamente várias vezes e formando as chamadas leiras, as trilhas, né? E é uma atividade de sacrifício, de atenção, de foco, para aproveitar todos os recursos materiais durante o processo de arar. Jesus, então, diz na passagem escrita por Lucas que aquele que tem a responsabilidade de usar o arado e se desviar do processo correto em guiar o equipamento de forma a fazer a leira adequada, não está apto para acessar o mundo espiritual de bem. Por isso a pergunta lá no início: como estamos guiando a nossa vida? De que forma estamos arando a nossa terra? É necessário investir muito em progresso espiritual. Isso não é fácil. Exige sacrifício, atenção, foco, saber lidar com o cansaço, possui um gasto alto de energia. É necessário ter resistência. Não podemos desviar do caminho, pois aí, como na execução da tarefa com o arado, a trilha pode sair em diagonal e vamos invadir a leira do vizinho. E se atravessar de uma forma que para reparar leva muito mais tempo, muito mais sacrifício. Bom, voltando então ao texto de Emmanuel, diz assim: é necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Então, Emmanuel agora começa a fazer a comparação do arado com a nossa vida aqui na terra. Como já dissemos, a função do arado é construir um local apropriado para depositar as sementes, numa área de terra bem preparada para receber os benefícios da água, da chuva, do calor do sol, e uma atmosfera natural perfeita para o crescimento do alimento. E a mensagem nos diz que temos ter responsabilidade com os nossos compromissos, com os nossos atos. Em qualquer posição que a gente esteja, seja como pais, filhos, irmãos, vizinhos, amigos, com um desconhecido ou conhecido na rua, lá no mercado, em fila de banco, na praia, ou até sentado na avenida tomando um chimarrão. Nós temos que ter responsabilidade com nossos compromissos. Então, ser responsável, cada um de nós, é assumir a nossa missão. Seria entender o nosso papel aqui na Terra, o motivo por que nós reencarnamos. Isso é segurar o arado com firmeza, atenção e fazer até as tarefas que nos competem até o fim corretamente. Se comprometer com essas atividades e fazer sempre o melhor possível. Seria a abertura da leira para o depósito das sementes. Por exemplo, se vocês notaram, nossa casa está sendo realizada uma pintura. Imagina se esse pintor que veio fazer aqui é um pintor preguiçoso. Não tem muita vontade, eu sou pintor, mas eu não tenho muita vontade de pintar. Aí ele chega aqui e começa a olhar, vou ter que chegar aqui, arredar todas essas cadeiras, tem um monte de imperfeições na parede, tenho que lixar, tenho que pintar uma demão, mas tenho que fazer uma parte, por exemplo, está só no reboco, eu tenho que aplicar selador primeiro, enfim, começa a pensar em várias etapas que tem que fazer.
ele desiste do trabalho. Isso é muito pesado para ele. Ele não consegue ter foco, atenção, e acaba já cansando sem antes começar. Né? Mas podemos pensar de forma mais simples, por etapas, e definir pequenos objetivos, né, de quando tratamos de uma tarefa grande. Chegar aqui, hoje vou só pensar em fazer tal coisa. Não vou pensar na tarefa como um todo. E somente pensar no benefício, no resultado final, né, como a beleza que fica uma pintura bem feita. Né? Pois cada passo na nossa vida ele é necessário. E deve ser feito um depois do outro. Né? Não se deve desviar o foco e pensar no que tem que fazer depois, sem antes concluir a etapa anterior. Dessa forma, seria nunca tirar a mão do arado. Não tirar os olhos do arado, sem olhar para o lado ou para trás. Emmanuel continua. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. No sol do amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que tem recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Vamos buscar agora no apoio do Livro dos Espíritos, nas questões 907 e 908, quando Emmanuel comenta sobre essas oportunidades perdidas. A relação que nós fizemos foi com relação às paixões. E quando a gente fala de paixão, a maioria das pessoas imagina sempre que pode ser algo ruim para a nossa vida. Mas nem sempre. Kardec questiona na 907, será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora ela esteja na natureza? E os espíritos respondem, não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade. Visto que o princípio que dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso delas se faz é que causa o mal. Todos nós somos movidos pela nossa vontade. E somos diariamente bombardeados por energias e sentimentos de toda parte. Em certos momentos não conseguimos ainda filtrar o que realmente pode ser bom para nós. E quantas oportunidades que a gente tem na vida de fazer algo diferente. Quantas vezes surge um fato que pode mudar o rumo da nossa vida e nós simplesmente dissemos, não, isso não é para mim. Porque é mais fácil ficar na ociosidade, no conforto, do que encarar um desafio, porque vai desprender muito sacrifício. É mais fácil dizer que não temos tempo, do que parar para refletir sobre o que estão nos pedindo ou nos oferecendo. Sabe por que damos a desculpa da falta de tempo? Porque aquilo não é prioridade para nós. Não é importante naquele momento. Porque aí muitas pessoas ainda não sabem o propósito da sua vida. Não temos a consciência do que a gente quer. Né? E quando a gente tem essa consciência, esse propósito, a gente até esquece do tempo. E um exemplo muito interessante e preocupante, Jesus, nosso Mestre Jesus, e agora a doutrina espírita, nos orienta à prática da leitura edificante periodicamente em nosso lar, que a gente chama de Evangelho no lar. E quando alguém sugere para outra pessoa essa prática, quem a maioria responde? Não digo todos, né? Estou sem tempo. Não, mas eu vou me organizar. Com certeza vou fazer o Evangelho lá. E aí nós vemos muitos com horas de sobra, eu posso ser aqui julgado, para olhar as postagens dos outros nas redes sociais. E se calcularmos o tempo de uma prática do Evangelho no lar e da imersão nas redes sociais naquele dia, qual deles demanda mais tempo de nós? Amigos, a desculpa da falta de tempo não cola mais. É melhor dizer que não quero fazer, e que aquilo ainda não é prioridade para mim. Mas o Evangelho é muito importante e saudável. Aposto que quem pratica tem exemplos maravilhosos de retorno para nos dizer.
Retomando o ponto em relação às paixões, os Espíritos respondem a Kardec na questão 908, a pergunta sobre o limite dessas paixões e onde elas deixam de ser boas e se tornam ruins. Então, paixões é coisa boa, a gente pode saber usar elas. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la e que dá resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Não podemos deixar, então, que as paixões dirigem a nossa vida. Nós que devemos controlá-las. Uma pesquisa realizada pelo IBOP, isso já faz mais de 10 anos, revela as maiores paixões dos brasileiros. Eu achei bem interessante isso. Lá em 10º lugar, novela. Paixão do brasileiro, novela. Em 9º, carro. Em 8º, família. Oh, apareceu a família. Em 7º, cachaça. Em 6º, praia. Quem é que não gosta de uma praia? Em 5º, churrasco. Não é a gauchada aí. Em 4º, mulher. Paixão do brasileiro. Em 3º, carnaval. Em 2º, cerveja. E em 1º, futebol. Primeiro, futebol. Nós temos que ter sabedoria para lidar com essas paixões sem fazer com que elas nos tornem ruins para nós. Podemos assistir um jogo de futebol? Podemos. Torcer para um time? Sim. Se perder, vida que segue. Não preciso sair xingando todo mundo por causa de uma derrota, criar uma polêmica, enfim, tornar aquele momento de diversão em tragédia. Não aconselhamos, a segunda paixão é a cerveja. Não é aconselhável tomar bebida alcoólica, porque sabemos que traz problemas sérios de saúde e pode causar dependência. Podemos assistir e participar do carnaval? Podemos. Mas sem que possamos beber para se divertir, sem associar o carnaval ao sexo e à violência. E a questão das mulheres como paixão é simplesmente vinculado à sexualidade. Não há um carinho pela pessoa do sexo feminino. Lidar com essa paixão é não ter olhos de desejo. Bom, aqui eu vou chegar no meu calcanhar de Aquiles, eu vou parar para entrar no churrasco na praia, ainda é uma paixão que ainda me controla. Nós ninguém é perfeito, né? Então vou parar por aqui. Agindo sem deixar as paixões dominarem, nós estamos com uma vibração elevada e não estamos atraindo espíritos obsessores para perto. Frase de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. O nosso pensamento e sentimento cria a vida que a gente deseja. Por que muitas pessoas dizem que não gostam dessa época de carnaval? Porque ainda existe muita gente que vibra de forma ruim, pensando em exaltar a sexualidade e o consumo exagerado de álcool. E aí, meus amigos, é um banquete para os espíritos de má índole, que não querem a evolução espiritual do planeta. Porque dessa forma que as pessoas pensam, fazem, cria uma atmosfera psíquica pesada. E, infelizmente, muitos ainda necessitam e acham, que essa prática do sexo e o consumo exagerado de álcool é uma forma boa de ser feliz. Então, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta ele da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e aproxima nós da perfeição, que é o nosso objetivo na vida. Então o problema não é o carnaval, não é o futebol, não é o churrasco, e sim os excessos. E este excesso torna um mal, que quando tem como consequência um mal qualquer. Então, o último parágrafo da mensagem de Emmanuel diz assim: examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam as semeaduras e as colheitas.
o pão no prato e os celeiros guarnecidos. Então nós, para guiar esse arado da nossa vida, devemos disciplinar o nosso eu interior. Ainda não sabemos colher o máximo das nossas experiências. A gente quer sempre ter aquele prazer imediato, a falsa sensação da felicidade. E a lei da natureza não funciona assim. Para a gente alcançar um objetivo traçado, muitos pequenos passos deverão ser realizados antes. Passos esses que demandam serviço, disciplina, cansaço, aflição. E essa foi a promessa de Jesus. Não é um terreno macio, é argiloso. Não é somente jogar a semente, tem um preparo, um cuidado diário, uma dedicação sem exigências, sem reclamações. E quantas vezes nós exigimos de nós mesmos e dos outros, né? Quantas vezes a gente reclama na vida. Tem um exercício muito interessante, eu nunca fiz, que diz que se ficarmos 21 dias sem reclamar de nada, faz com que a gente percebe que como é absurdo estar reclamando o tempo todo. E quem conseguir fazer esse exercício, depois me avisa o resultado. Mas é reclamar de nada. Nem do calor, nem do frio, da chuva, do vizinho, de nada. Nesse mundo, nos oferece inúmeras formas de prazer fácil, de respostas rápidas. É da ilusão de acreditar que estamos no caminho certo. E aí tem a famosa lei de ação e reação. E o que vem depois? Qual será a consequência futura? Emmanuel também, no capítulo 31 do livro Fonte Viva, com o tema Lavradores, ele fala desses lavradores de toda a classe, né? Aquela pessoa que possui um lavrador que possui um campo maravilhoso, né? Tem tudo na vida, mas nunca botou a mão naquele campo. Tem outros que têm o campo, têm todas as ferramentas, mas cruza os braços e deixa que as ferramentas se enferrujem. Tem pessoas que têm mais de uma terra e preferem olhar a do vizinho, fiscalizar a do vizinho. E outros que têm a terra e acusam ela como incapaz de produzir, mas não fazem nada para fazer diferente e melhorar. E outros que estão sempre dando desculpas, perdendo a oportunidade de semear. Qual a reação da natureza nesses casos? Ela dá o retorno de negação, que a pessoa nada vai colher. Acontece então o desapontamento e o desengano das pessoas. Contudo, se o lavrador acorda cedo, com disposição, trabalha com responsabilidade, aí sim a natureza retribui com uma colheita bem farta. E é assim que a gente também colhe na lavoura do Espírito. Ninguém de nós logrará um resultado excelente sem se esforçar, conferindo à obra do bem o melhor para nós mesmos. Volto à pergunta, em que situação está a nossa vida? De lamentações, de reclamações, da falta de responsabilidade com os outros, de desânimo. E o desânimo é um veneno para o nosso corpo e o nosso espírito. Ou estamos no caminho do bem, realmente vivendo um dia de cada vez, com fé, vigiando nossos pensamentos, aplicando ações em caridade para consigo mesmo e para com os outros. Para encerrar, eu vou também trazer aqui, do mesmo livro Fonte Viva, capítulo 50, Emmanuel relata assim, o título é Avancemos. Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos que se aquentaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. São aquelas pessoas que depositam a culpa na providência divina, né? Era para ser assim mesmo. Aí não dá um passo para frente. Alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo. Eu sei que é difícil para nós ainda entender isso, mas são aquelas pessoas que durante algum tempo ficam apegados àquela pessoa que já desencarnou. Isso também não é avançar. Trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. São pessoas que ficam ainda arrasadas quando algum amigo o decepciona. A gente deposita, às vezes, muita coisa numa pessoa, né? E às vezes aquela pessoa nos decepciona. O missionário que se mobilizou à face da calúnia. Então, aquela pessoa que vem para a Terra com uma missão muito grande em ajudar, mas por algum motivo desvia o foco e acaba usando aquele dom para o benefício próprio. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que competem.
Quem é que não gostaria de ganhar na loteria uma vez, né? Mas aquela pessoa que fica a vida toda esperando, né, ganhar alguma coisa para poder ajudar os outros. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. Da mesma forma, aquela pessoa sempre fica sentada esperando um ganho financeiro para depois somente ir auxílio aos necessitados. E o colaborador que se escandaliza com os defeitos próprios do próximo, congelando as possibilidades de servir. São as pessoas que somente têm foco nos defeitos dos outros e se tornam incapazes de olhar para si mesmo. Então, são exemplos que nós não podemos ter para poder avançar. A doutrina espírita diz que o nosso passado é um mar de experiências e que não devemos deixar de lado, mas nem sempre olhar para trás é a melhor maneira de conduzir a vida para o futuro. É necessário remover do coração todos os sentimentos que entorpecem e que revestem a escuridão a nossa alma. O arrependimento das nossas faltas, a saudade, a esperança, as pessoas com excesso de cuidados devem existir, mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. E um grande exemplo para nós, depois de Jesus, é claro, foi Paulo de Tarso. Para quem já leu o livro Paulo e Estevão, né, o Paulo de Tarso, no início da sua vida, lá na sua intimidade, ele conhecera terríveis momentos de combate ao ser humano. Mas depois, com o encontro com o Mestre, culminou a sua mudança radical e conduziu sua vida à missão de iniciar a divulgação do cristianismo. E nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento. Então, se Paulo de Tarso conseguiu, em questão de minutos, mudar a sua vida, por que nós também não conseguimos? Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para adiante. Ninguém progride sem renovar-se. Então, estamos realmente no caminho certo? Guiando o arado da nossa vida de forma reta? Nós temos objetivos, propósitos de vida? Hoje estamos aptos para entrar no reino de Deus? Eu controlo as minhas paixões ou elas conduzem minha vida? Só existe uma forma de saber, é refletindo diariamente nas nossas atitudes e olhando para dentro de nós. Somente nós mesmos somos responsáveis pela nossa vida. Amigos, estude a doutrina espírita. Não olhem ela somente como uma religião, pois assim vamos procurar ajuda somente quando estamos passando por uma dificuldade. O Espiritismo é o cristianismo redivivo e veio para iluminar o caminho da verdade em todos os momentos da nossa vida. Abra o coração para o novo. Buscamos entender cada situação em que estamos vivendo, sem lamentações, sem reclamações. E se a cada dia nós praticarmos um pouquinho da caridade proposta por Jesus, com certeza, lá na frente, teremos uma grande colheita. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agradecer a exposição realizada pelo Leandro, né? E eu vou convidar todos vocês a participarem da prece de encerramento, fechando os olhos, pedindo por todos aqui presentes, pelos nomes dos nossos queridos que são colocados ali nas caixinhas, tanto os encarnados como os desencarnados, e todos aqueles que trazemos no nosso coração. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros,
assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que possamos sair daqui mais leve do que chegamos e conservemos esse estado por toda a semana. Agora, eu peço a todos aqueles que estiverem bem, se desejarem irem para casa, podem seguir. Mas aqueles que desejem passar no passe, aguardem a chamada dos nossos recepcionistas.